Bom, nós já vimos a aula dos instintos, onde nós aprendemos os 3 instintos básicos, autopreservação, social e conexão, também chamado de sexual, né? E agora a gente vai ver as variantes instintivas, que é como se fosse a subdivisão do traço 2 de personalidade na lógica de cada instinto dominante. Ou seja, quando o instinto se combina com a personalidade, ele, através do padrão emocional, gera uma espécie de variação. Como assim, André? O padrão emocional do 2 é o orgulho. Quando eu passo esse instinto, a lógica do instinto, pelo prisma do orgulho, eu acabo tendo 3 maneiras diferentes de agir para poder atender esse orgulho e atender ao instinto sem ferir a lógica desse orgulho. Então eu vou ter, por exemplo, um 2, autopreservação, onde esse orgulho vai fazer com que ele reprima as necessidades, né, dele em prol da rotina e da família. O 2 social vai reprimir suas necessidades e vai focar no orgulho e no reconhecimento através do social, da aprovação do grupo. E o 2 conexão ou sexual vai, através do orgulho, querer que seja a pessoa mais importante e reprimir suas necessidades para alguém que é VIP para ele. Eu vou aprofundar mais para vocês entenderem agora e a gente vai entender que é como se existem 3 tipos de 2. O 2 autopreservação, o 2 social e o 2 conexão. Isso é muito importante a gente entender, porque os instintos eles também fazem parte da estrutura do perfil eneagramático, né? Do perfil de quem nós somos. É uma parte estrutural do eneagrama. E a gente vai entender que ele muda muito a maneira como nós reagimos às situações da vida. E por isso, você pode ser um 2 e ter um subtipo, né, um instinto, uma variante instintiva, que seja autopreservação e você seja bem diferente de um 2 conexão. E você olhe para a pessoa e diga, nossa, essa pessoa não parece nada comigo. Externamente não, mas internamente a motivação de ser 2 ainda está lá. Então vamos entrar aqui na definição de cada uma dessas variantes instintivas, ou também chamada de subtipos por alguns autores. As variantes instintivas, o 2, autopreservação, ele vai passar a necessidade de se prevenir, de buscar segurança, apoio, né, de atender às necessidades desse instinto de autopreservação através do orgulho. Como, André? Ele vai querer ser indispensável e fundamental. A ideia do orgulho é isso, né, gente? Ser indispensável, fundamental. E a ideia também de que eu posso ajudar sem pedir ajuda. Então, ele vai ter essa ideia de que é indispensável e fundamental, fazendo o quê? Principalmente cuidando da família. Ele tem que ser indispensável e fundamental para a base da família. Por quê? Porque é a estrutura primordial onde a pessoa primeiro se sentiu segura. Então a gente vai ver que esse 2 autopreservação, ele faz de tudo para preservar e cuidar e ajudar a família, principalmente a figura dos pais. Depois pode se estender isso aos filhos, irmãos, né? Mas você vai ver que essa base, principalmente da figura dos pais, é fundamental. É tanto que essas pessoas do traço 2, autopreservação, elas têm uma certa dificuldade de amadurecer na vida, sabe? De sair da casa dos pais, de casar, de constituir família, de ter uma carreira. É como se eles criassem através do orgulho. Lembra do orgulho? Eu posso fazer tudo pelo outro, mas o outro não precisa fazer nada por mim. Porque eu me torno o salvador ou a salvadora desse outro. E aí, nesse movimento, eu 2 autopreservação, crio na minha cabeça a ideia de que eu estou salvando os meus pais, eu estou cuidando dos meus pais, eu estou preservando eles. Eles têm 10 filhos, mas só eu que posso acabar renunciando e cuidando deles, e fico a vida inteira cuidando deles.
Lógico, existe ali algumas coisas que ficam no inconsciente desse dois, como, por exemplo, a ideia de que já que eu sacrifiquei minha vida, não tive uma carreira, não pude alavancar minha carreira, às vezes nem casei com ninguém, não constituí minha própria família só para cuidar dos meus pais, o mínimo que os meus irmãos podem fazer é deixar a casa onde eles moravam de herança para mim, por exemplo. E aí, indiretamente, eu como dois, eu estou garantindo a minha estabilidade e segurança futura já com antecedência. Eu já estou, ao invés de eu ir para o mundo profissional, ralar, fazer dinheiro, conquistar uma carreira, acumular esse patrimônio e comprar minha casa, eu faço isso de forma indireta. Eu deixo de ter uma carreira, eu deixo de ter relacionamentos, passo a vida cuidando dos meus pais, sou uma pessoa boazinha, caridosa, que renuncia a toda a sua existência por eles e no final das contas eu ganho a premiação que eu vou ficar com a pensão e vou ficar com a casa. Lógico, isso não é premeditado, isso não é uma coisa assim, nossa, calculei que meus pais vão morrer e eu vou ficar assim. É um mecanismo inconsciente de que eu não consigo sair para a vida sem deixar meus pais lá. É como a pessoa 2 se sente até culpada, porque ela fica uma ideia de dívida de gratidão eterna com esses pais, ou a avó, se for quem cuidou dela, né, ou dele. E esse 2, ele se torna alguém que quer ser muito independente. Apesar de depender dos pais, de ter a casa, de viver lá, ele não gosta de se sentir preso a ninguém. Por isso que isso é uma outra dificuldade que eles têm em relação a estabelecer um relacionamento afetivo, né? A casar, a namorar, porque eles entram numa espécie de dúvida quando estão no relacionamento, se fica ou não fica, se vai ou não vai. E se eu casar com essa pessoa e essa pessoa me impedir de cuidar dos meus pais como eu gostaria? Então, até às vezes é confundido um pouco com o traço 6 do Eneagrama, por causa dessa dúvida que eles têm, mas a dúvida deles é principalmente em relação ao relacionamento amoroso, né? A essa entrega, a essa renúncia de si mesmo. E outra coisa, eles podem ser um pouco hipocondríacos, né? De começar a ficar preocupados com a questão de remédio e tudo, mas você vai notar que a diferença dele para um 6 é que ele é muito mais hipocondríaco com os outros, né? Mamãe, papai, tá tomando remédio, os meninos, os filhos, os sobrinhos, é aquela tiazona ou aquele tiozão que cuida de todo mundo, que não pode ver um resfriado, já saca um efervescente ali, uma vitamina C e já empurra na pessoa. Não é necessariamente um hipocondríaco consigo, como é o caso de um traço 6, né? O traço 6, ele é hipocondríaco com ele. Ai, tô sentindo uma dor, será que eu já tô com câncer? Ai, meu Deus do céu, tô aqui, foi um resfriado. Ai, minha Nossa Senhora, não é resfriado, é um problema da pneumonia. O 6, ele já fantasia nele. O 2, não. O 2, ele é muito mais preocupado com o outro. Então a gente vai ver que esse 2, autopreservação, ele tem ele gosta da rotina, ele gosta de ter uma calma, ele gosta de ter um lugar seguro e ele associa tudo isso a essa segurança dessa casa onde ele nasceu, essa segurança desse ritmo de rotina que ele tem desde sempre, né? E muitas vezes ele é visto como essa espécie de príncipezinho ou príncipezinha que nunca saiu da casa dos pais ou que nunca desarnou na vida, nunca deu a chance a si mesmo de crescer e se desenvolver pela desculpa de que não teria ninguém para cuidar dos pais. Aí você percebe como é. Eu digo que não faço nada porque tenho que cuidar dos meus pais, mas na realidade eu não faço nada porque eu tenho, de certa forma, um medo inconsciente de me arriscar na vida. Me arriscar na vida e perder tudo, né? E acabar passando por necessidade e acabar não me sentindo pronto para dar conta de todas as demandas que a vida me traz. E esse caminho é um caminho que pode fazer com que a pessoa vá envelhecendo e principalmente quando ela perde os pais, ela fique sem um propósito de vida, entre numa verdadeira crise existencial. É fundamental que essas pessoas desenvolvam planos e projetos pessoais, inclusive, se possível, tenha a sua autonomia, saia da casa dos pais, construa a sua própria rotina para poder conseguir sentir que tem uma vida. E os pais fazem parte dessa vida. Os pais não podem ser o motivo dessa vida ser anulada. Então é muito importante isso. A pessoa do traço 2, ela precisa reconhecer a individualidade dela, a vida dela, e entender que os pais têm a vida deles. Eu posso ajudá-los, posso cuidar, mas desde que eu não perca a minha própria existência, a minha própria finalidade no mundo, o meu próprio sentido de estar aqui. Meu sentido de estar aqui não pode ser
o outro. Precisa ser algo conectado comigo. E aí a gente entende um pouco de como é esse 2, autopreservação.